Para produzir, não é necessário desmatar, limpar áreas à força, derrubar árvores e várias outras coisas só para abrir espaço. Existem várias técnicas que permitem uma excelente produção sem atrapalhar o desenvolvimento da natureza. Aliás, não só não atrapalha, mas contribui. É basicamente preservar para produzir. Nesta videoaula você vai conhecer diferentes técnicas de recuperação ambiental que ajudam a produzir mais, gastando menos e ainda garantem uma produção muito mais sustentável. Técnicas como nucleação, curvas em nível, bacias de contenção de água, chuvas de sementes, cercamento, poleiros e galhadas contribuem significativamente para a recuperação de áreas degradadas. Elas são importantes ferramentas para a conservação ambiental. São técnicas que podem ser interligadas ou não. Ou seja, você pode usar apenas uma delas ou várias ao mesmo tempo. Tudo vai depender de como está a área de produção e quais técnicas se adequam à realidade do produtor. Vamos lá? A técnica que vamos conhecer é a nucleação. Apesar do nome diferente, a nucleação é bem simples. Nada mais é que a formação de ilhas ou núcleos que servem como gatilhos para o início do processo de restauração da área degradada. A nucleação é uma técnica com vários componentes. Vamos começar falando sobre a transposição de solo. A transposição de solo é uma prática que consiste em trazer um pouco de solo de um fragmento de vegetação nativa, preservado, e inseri-lo no local onde você quer fazer a recuperação. Retira-se apenas a camada superficial do solo, sem mexer na vegetação nativa. É como se fosse um transplante. Você pega uma parte do solo já estável e rico em matéria orgânica, sementes e micro-organismos, leva ao local a ser recuperado e faz a inserção dele no solo, tomando todos os cuidados necessários, é claro. Ao final do processo, você pode colocar uma palhada em cima e fazer irrigação. Ou, se preferir, pode aplicar a técnica no período de chuvas. Aliás, é uma excelente época para a aplicação de transposição de solo, pois além de já ser uma técnica de baixo custo, ainda economiza na irrigação. Então, aos poucos a área vai sendo recuperada por completo, com o aumento natural do núcleo que acontece a partir da brotagem de sementes. Mas fique atento ao seguinte alerta: se você não tiver uma área conservada próxima à propriedade, o transporte dessa porção de solo pode ficar difícil ou até mesmo inviável. Além disso, devemos dar atenção à distância em que será implantado aquele fragmento de solo. Afinal, as espécies trazidas de locais muito distantes podem não se adaptar à nova região. Outro componente da nucleação, bastante simples e barato, é uma técnica denominada chuva de sementes. É aplicada para realizar a coleta de sementes de fragmentos de florestas ou bosques que serão plantadas em núcleos em área a ser recuperada. Ou seja, é simplesmente coletar sementes de uma área para plantar em áreas a serem recuperadas. E como se realiza essa coleta? Funciona assim. Primeiro, realiza-se a instalação de redes nas florestas, bosques para coletar as diversas sementes contidas nessas áreas. Novamente, o momento ideal para realizar o plantio usando a técnica de chuva de sementes é em um período em que elas tenham as condições adequadas para germinação, como em períodos chuvosos, por exemplo. É uma técnica realmente simples de ser executada, mas a principal vantagem da nucleação é o custo. Apesar de ser uma das técnicas mais demoradas para a total recuperação da área degradada, é uma das mais baratas. É possível, por exemplo, na recuperação tradicional, fazer o plantio de mudas, que é um método bem mais rápido para se chegar ao objetivo. Porém,
Com a nucleação, você consegue reduzir de maneira drástica os custos do processo. Apesar de a técnica de nucleação ser bastante eficiente, em alguns casos, a recuperação efetiva de áreas degradadas só vai ocorrer se houver também um cercamento, garantindo o isolamento da área. Por exemplo, se há animais na propriedade, como o gado, a área que está sendo recuperada se torna mais atrativa para ele. Afinal, ela fica muito mais verdinha e fica quase impossível mantê-los longe. Porém, mantê-los longe da área em recuperação pode ser decisivo, porque com o pisoteio dos animais que vão até lá para se alimentar, a área não se desenvolve porque sofre muita intervenção. O cercamento de áreas é verdadeiramente simples. Trata-se de literalmente cercar o terreno que você deseja restaurar para isolar a área de possíveis impactos. Aliás, você também pode cercar as áreas de preservação permanente ou reserva legal que eventualmente existam na propriedade. Assim, você impede o acesso de animais, pessoas, carroças, veículos e aquela área terá condições de ser restaurada por completo, sem intervenções negativas. Seguindo em frente, vamos falar de outro componente da nucleação. Conhecidos como poleiros e habitats artificiais, estas técnicas atraem pássaros e outros animais que contribuem com o plantio de sementes. E como isso acontece? Na verdade, é bem simples. No meio de uma pastagem, por exemplo, você pode construir um grande poleiro, seja vivo ou seco, para atrair as aves. O poleiro seco é apenas uma estrutura alta que imite uma árvore seca com seus galhos. Já o poleiro vivo possui algum atrativo de abrigo, suporte e alimento. Inclusive, o poleiro vivo pode ser feito usando um poleiro seco, adicionando uma trepadeira, por exemplo, ou uma árvore, de preferência frutífera. O poleiro vai servir de descanso para diferentes aves que aproveitam a pausa para se alimentar e evacuar. E é justamente essa evacuação que estamos esperando. Pronto! Temos mais sementes em condições de colonizar o solo. Ah, vale lembrar de um detalhe muito importante. Morcegos também ajudam muito no processo de recuperação, como dispersores de sementes. O outro componente da nucleação que mencionei agora há pouco e que também é muito utilizado é a criação de habitats artificiais, que podem ser feitos com mourões, pedras, transposição de galhada, entre outros. A diferença dos poleiros para os habitats artificiais é que, além dos habitats atraírem pássaros, também atraem animais terrestres de diferentes portes, inclusive insetos, buscando abrigo. Apesar de os poleiros e os habitats artificiais levarem mais tempo para ter resultados, também apresentam um custo muito baixo. Fica a dica! As técnicas de recuperação ambiental são de extrema importância para nós hoje e para o futuro do nosso planeta. A flora da Mata Atlântica é muito rica, possui aproximadamente 20.000 espécies que correspondem a mais de 35% das espécies existentes no Brasil, de acordo com os dados do Ministério do Meio Ambiente. Ou seja, mais de 1/3 das espécies da flora no Brasil fazem parte desse bioma. Além disso, há uma grande diversidade de árvores por hectare, que é ainda maior do que a diversidade encontrada na Amazônia peruana. Isso significa que a Mata Atlântica possui a maior diversidade de árvores por unidade de área do mundo. Entre as espécies encontradas no bioma, as mais comuns são bromélias, begônias, orquídeas, ipês, palmeiras, quaresmeiras, pau-brasil, cipós, briófitas, jacarandá, peroba, jambo, jequitibá rosa, imbaúba, cedro, tapiriria, andira, ananás e figueiras. Mas a má notícia vem agora. Pesquisas atuais acusam a ameaça de extinção de 200 espécies vegetais brasileiras.
117 delas pertencem ao bioma. O bioma Mata Atlântica é rico em biodiversidade, ou seja, apresenta uma grande variedade de flora que faz dele um dos biomas mais ricos do mundo. É necessário cuidar, é necessário preservar. Se cada um fizer a sua parte, teremos um grande futuro pela frente, um ambiente saudável para as próximas gerações. Chegamos ao fim de mais uma videoaula. Neste episódio, apresentamos algumas técnicas que podem ser utilizadas para a recuperação ambiental em áreas degradadas. Se você chegou até aqui, imaginamos que a sua animação para começar a restaurar áreas agora está bem alta. Como podemos ver, muitas dessas técnicas se complementam, mas fique atento à escolha das técnicas adequadas em relação aos locais a serem recuperados, porque nem todas elas se encaixam em todos os terrenos. Então, para saber quais são as melhores técnicas para você aplicar em sua propriedade ou na propriedade onde você trabalha, procure um técnico para fazer uma avaliação. Eu fico por aqui. Até a próxima aula!